Segundo livro das Crônicas, quero seguir no mesmo prisma espiritual desta reunião, que fala de adoração. E quando eu lembrei deste culto, eu marquei, coloquei no banner, pedi para Daniela fazer, né? Eu coloquei adoração sem limites, é isso? Adoração sem limites. Liberdade com Deus. Segundo livro das Crônicas, 2 versículos. Eu quero falar um pouquinho sobre adoração acima de qualquer circunstância. Você está disposto a adorar a Deus acima de qualquer circunstância? A gente chora, né? A gente sofre. Mas olha a expressão da Carol aqui cantando. É uma alma que está ferida, quebrantada, doída, né? Mas veja, aí, numa situação como essa, que sai, parece que é aí que sai, né? A verdadeira adoração. Há um hino na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Você sabe que quando a ostra, né? Ela é ferida, ela produz a pérola. O salmista disse no Salmo 119, ele disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Essa palavra que o salmista usa, afligido, quer dizer talhado na pedra. Ele está dizendo, está falando daqui quando se escrevia na pedra, com uma talhadeira e com uma marreta, um martelo. Ele está dizendo que a aflição bateu e talhou nele, né? Mas ele disse: tudo que eu passei foi para aprender os estatutos de Deus, a sua palavra. E Ele é fiel em todo o tempo. Capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, sentado como você está, 2 versículos, 21 e 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22, diz assim: e tendo consultado ao povo, designou cantores ao Senhor, para louvarem a beleza da sua santidade. E conforme avançavam diante do exército, e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e louvar, o Senhor colocou armadilhas, emboscadas diante dos filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, que vinham contra Judá e foram feridos. Amém? Meus amados irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre adoração sem limites. A verdadeira adoração, nós já falamos sobre isso, ela não depende das circunstâncias. A verdadeira adoração, ela nasce da nossa convicção com Deus. Isso é uma lógica cristã. Quanto mais convicção com Deus, tudo aquilo que eu faço para Deus terá mais êxito, terá mais profundidade. Hoje, quando eu cheguei nesse culto, digo aos irmãos, cheguei aqui um tanto abatido, entristecido, pensativo, questionando. Vocês sabem que a minha vida é corrida. Ontem eu estava em Campo Bom, um seminário de liderança. O Raul foi comigo. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiz uma oração diferente, que talvez eu não me lembro de ter feito ainda. Eu disse ao Senhor essa noite aqui, eu disse: Senhor, renova a minha convicção em Ti.
Não deixe a minha convicção interior ser abalada, ser desmotivada. Aprenda uma coisa: o que te move diante de Deus é a convicção que você tem nele. Não são igrejas, não são pessoas, não são coisas, não são circunstâncias, mas se você tem convicção com aquele que te chamou, te escolheu, você passa por cima de qualquer coisa. Você vence as batalhas da vida. Então, meus irmãos, a adoração não depende das circunstâncias, ela nasce de uma convicção com Deus. E não daquilo que estamos vivendo. Porque se nós olharmos para a igreja primitiva, irmãos, eles diriam então que Deus os odiava, que Deus não os amava, que Deus não estava nem aí para eles. Mas não, eles eram devorados por leões, queimados nas arenas, seus filhos eram assassinados, suas mulheres eram mortas, mas a Bíblia diz que todo dia acrescentava o Senhor àqueles que se seguiam. Porque no mundo nós teremos batalhas, teremos crises, e quem só adora a Deus quando tudo está bem? E agora eu vou pegar, a deixa aqui dessa adoração, desse louvor da Carol. Quem só adora, irmãos, quando tudo vai bem, ainda não aprendeu a adorar. Ainda não aprendeu a adorar. Se você só adora a Deus, só quer igreja. Tem gente que só quer igreja, não quer congregar, só quer Deus quando tudo está bem. O que mais um pastor ouve é isso: eu me afastei porque eu não estava bem com Deus. Eu me afastei porque eu estava passando por uma luta. Eu me afastei porque eu estava fraco. Medíocre. Se eu estou fraco, se eu estou numa luta, se eu estou sendo afrontado, se eu estou perdendo, aí que eu tenho que me aproximar de Deus. Você concorda comigo? Aí que eu tenho que vir para a presença de Deus, meus irmãos, porque a verdadeira adoração, ela começa quando as explicações terminam. Quando não há mais explicação, quando o diagnóstico é contrário. Esse texto aqui, para mim, é um dos mais poderosos da Bíblia, decorrente de adoração. Você conhece a história, É o rei Josafá. Ele é o rei de Judá, uma nação pequena, um povo pequeno. Aí, os amonitas, os moabitas, a gente sabe, filhos de Amon e Moabe, esses dois meninos que nasceram de um incesto, quando Ló é salvo de Sodoma e Gomorra com as suas filhas, subentende-se elas, que não havia mais homem no mundo, que o mundo tinha terminado, tinha queimado tudo. Então elas embriagam seu pai, cometem incesto, elas têm filhos com seu pai. Dessa relação nasceu dois meninos, Amon e Moabe. E esses dois foram os pais dos amonitas e moabitas, os piores inimigos de Israel, que se transformaram em saqueadores. E esses homens eram assim, eles mandavam uma notícia: semana que vem nós vamos invadir a cidade de vocês. E aí? Aí tem um rei aqui chamado Josafá, uma nação pequena, Judá. A Bíblia chega a chamar ela, descrever como o bichinho de Jacó. Tal era a sua pequenez. Todo mundo sabe que os israelitas não eram dados à guerra, não. As vitórias de Israel era Deus que dava. Era sobrenatural. Não é que eles não tinham exército, tinham, mas eles não eram guerreiros, eles dependiam de Deus. Talvez por isso Paulo escreva que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Diga assim, põe a mão no teu peito, diga: as minhas armas. Diga: as minhas armas. Mais forte para o inferno ouvir: as minhas armas não são carnais, não são humanas, não são bélicas, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inferno.
Oh, aleluia. Olhe para o seu irmão, olhe para essa pessoa, diga para ela: Deus te trouxe nesse domingo para você entender que você tem que adorar a Deus acima de qualquer circunstância. E a Bíblia diz que Judá é ameaçada, Josafá não tem alternativa, ele sabe que ele é 10 lutando contra 1000, Josué. Humanamente, Marcos, não tem o que fazer, irmão Jaime. E aí para onde é que ele recorre? Os senhores que são os professores aqui sabem. Josafá vai para onde? Vai para Deus. Ele diz: gente, nós estamos sendo ameaçados, está vindo aí os amonitas, moabitas, se juntaram com o pessoal lá do Monte Seir. A galera é grande, são igual gafanhotos sobre a terra. Nós temos aqui, eu acho que sobrou umas 3 espadas ali, sobrou um arco ali, está meio quebrado. A aljava não tem quase nada de flecha. Mas as nossas armas não são carnais, né? Eu já falei aqui. Nós temos quebrado. Nosso exército está na prova. Mas vamos orar e jejuar? Vamos orar e jejuar. Aí o rei tirou a estola, né? Tirou a coroa. Se vestiu com panos de saco. Está dando um sinal para Deus: Deus, eu estou na humildade. Eu não tenho recurso, porque tem gente que às vezes está mal, mas está de nariz empinado. Está precisando se quebrantar, mas aí está. Olha aqui, eu tenho uma palavra para alguém que veio aqui: quem precisa é tu. Quem precisa sou eu. E se eu preciso de Deus e de um milagre de Deus, irmão, eu vou fazer o que for necessário. Eu vou tirar a coroa da cabeça, eu vou jogar o orgulho fora, vou jogar a arrogância fora, a soberba fora, vou me vestir de saco, de si, né? Vou ir para a cinza, mas vou lá dizer: Senhor, eu não tenho condições, mas eu creio na tua mão. Você crê na mão de Deus aqui? Você crê? É tão linda a história de Israel. Eu sou apaixonado pela história de Israel. Eu devia fazer história, estudar. O irmão Jaime, para quem não sabe, é formado, professor de história. Eu vou ser teu colega. Mas eu amo a história de Israel. Porque, irmãos, olhe para mim, faça assim com a tua mão, assim, faça assim, levanta a tua mão aí, à direita, por favor. Olha para a tua mão assim, fecha ela assim, fecha o punho assim, faz uma coisa de, uma posição de força assim, olha aí, muque. Você sabe que uma vez o exército de Senaqueribe já cercou também esse Judá aqui, eles eram perseguidos, e eles cercaram, diz a Bíblia, escute isso aqui, ó, vou abrir um parênteses, eles cercaram e eles colocaram arrietes nos muros. Você sabe o que era um arriete? O arriete era uma escada, né? Um triângulo, uma escada assim, com armação, com 4 rodas. Eles vinham com aquela escada, encostavam no muro e o pessoal subia na corrida. Aí, as nações que tinham azeite quente, petróleo, não sei, esquentavam pedras, né? Mas olha o que Senaqueribe fez, eles colocaram arrietes, e o próprio rei tinha o arriete dele, que era com escudo. Senaqueribe subiu nos muros de Judá e olhou lá para dentro, e começou a gritar: ei, eu vou invadir aí, eu vou esmagar vocês, nós vamos estuprar as vossas mulheres, nós vamos furar os vossos olhos. E o rei Ezequias, irmão, não tem quase nada. Ezequias subiu no muro da cidade e foi lá e gritou bem assim, ó: vocês vêm a nós com o braço de carne, com a força das armas humanas, mas nós vamos contra vocês, gritou o rei Senaqueribe, do rei Ezequias, nós vamos contra vocês, em nome do Senhor dos Exércitos.
Deus mandou um anjo, diz a Bíblia, naquela noite, e matou 185 mil soldados assírios. Quem está precisando desse anjo? Quem está precisando que esse anjo entre no meio da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus filhos? Ei, quem sabe Deus vai enviar o anjo essa noite. Ele pode fazer isso e desbaratar os infernos, os demônios, tudo aquilo que está impedindo a bênção de Deus na tua vida. Quem recebe essa palavra, adore ao Senhor. Então diga assim: Josafá é ameaçado. Diga, ameaçado. Irmão, ele está diante de um exército numericamente superior. É superior. Não tem como medir. O correto seria enviar o que contra? Soldados. O que eles tivessem? Arqueiros. O que mais, pastor? Ele deveria usar as armas que ele tinha. Mas a Bíblia diz que Deus vem sobre um menino, um jovem na igreja. Estava todo mundo orando. Olha aqui, aquele rapaz se levanta assim: gente, assim diz o Senhor, amanhã quando vocês saírem para a guerra, vocês não vão lutar. Parai, fiquem de pé e vejam o livramento que o Senhor vai dar. E ele disse: tem mais uma. Deus mandou, Deus está dizendo: preparem um coral. Ponham um coral na frente do povo. E Deus está dando até a letra para esse coral da música. Qual é a letra, Senhor? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, irmão, estratégia divina, letra divina. Funciona ou não funciona? Imagine se fosse eu ou você, irmão. Você faria isso? Um exército gigantesco. Aí Deus manda fazer um coral. Pelo amor de Deus, sinceramente, humanamente falando, parece, irmãos, uma piada um negócio desse. Um exército gigante, irmão João, um exército enorme, Adriano. E aí Deus manda fazer um coral. Aí o rei já tinha avisado, já está todo mundo apavorado, que já conhece a fama dos moabitas, amonitas, está todo mundo apavorado. E agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar as armas que nós temos. Eu tenho, né? Eu fico imaginando alguém tinha foice, tinha aqueles espetos, né? Facão. Nós vamos pegar o que temos. Aí Josafá disse: negativo, nós vamos fazer um coral. Nós vamos fazer um coral, porque a nossa adoração não tem limite. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Você tem louvado a Deus nos últimos dias? Ou você tem vindo à igreja apenas? Ou você tem vivido, né, uma seca espiritual? Como está a tua adoração, irmãos? A adoração, ela abre caminhos onde as armas humanas não conseguem chegar. E é por isso que eu sempre estou investindo, estou puxando o pessoal. É orquestra, é banda, é coral. Eu estou sempre na igreja incentivando. O que eu posso eu invisto. Se tiver que comprar, a gente comprou bateria, a gente comprou a gente faz o que dá. Porque eu entendo, irmãos, que a adoração abre caminho onde as armas humanas não podem chegar. Alguém pode levantar uma mão assim? Eu vou te ensinar, quem sabe você não conhece ainda. Levante a sua mão, eu vou te ensinar uma palavra de adoração. Levante a mão e diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. É a nossa máxima de adoração. É quando nós dizemos aleluia. Glória a Deus. Enquanto o mundo, irmãos, o mundo primeiro luta. Olhe para mim aqui. As pessoas primeiro lutam. Não é, Sabrina? As pessoas primeiro lutam. Não é assim, Bom Gerson? Primeiro lutam.
Vinícius, e se vencem, adoram. Grave essa frase, diga, diga assim, primeiro lutam, e se vencem, adoram. O mundo é assim, irmão. O mundo primeiro luta, depois adora. Agora no reino de Deus, aqui é diferente. Aleluia, primeiro a gente adora. Primeiro a gente adora. Primeiro a gente adora. Quem pode adorar? Primeiro a gente adora, depois, pastor Leandro, é assim, eu estou pregando para mim essa noite. O reino adora primeiro e depois, aleluia, a gente vê Deus lutar. Tem gente que veio aqui hoje e Deus está falando contigo, tu tem que adorar. Tua adoração tá fraquinha. Está fraquinha. Participar de culto não é adorar, você tem que adorar. Sabe, abrir o coração. Cantar aquela canção. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado. Rasgou lá. E eu posso entrar. Adore. Adore. Pastor Leandro, eu estou numa situação, meu amigo. Tu não conhece a minha vida, pastor Leandro. Deus está te dizendo, adore. Adore. Josafá faz um coral, irmãos. Ele faz um coral, você sabe a história. Agora eu fico imaginando, já preguei isso aqui, irmão, mas hoje não é o contexto que eu quero pregar, sabe? Porque vocês já conhecem, eu quero trazer algumas lições, eu estou abordando aqui algumas lições. Eu fico imaginando eles cantando, né? Cantando. Ontem eu estive em Porto Alegre, orei pelo meu pai. Estava lá, surgiu uma alergia no seu rosto, estava com o rosto deformado. Eu e o Raul oramos por ele. E na oração do Raul ainda eu peguei algumas, eu gosto muito de ouvir. E o Raul dizia: Senhor, o meu avô, que tem uma história, que já liderou igreja, já te serviu, já te adorou. Adorar, irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte fruto na videira, ainda que tudo esteja desconforme. Mas a Bíblia diz que Josafá monta o coral, né? Um coral. Não tem armas, mas tem um coral. Não tem espadas, mas tem um coral. Não tem revólveres, metralhadoras, mas tem um coral. E Deus está dizendo, e vocês agradeçam a mim por causa da minha misericórdia. Será que dá, irmãos, para agradecer a Ele? Porque, irmãos, a gente às vezes diz assim, eu tenho um problema, eu estou com um problema, eu estou assim. Irmão, o inferno não teme os nossos problemas. Sabia? O inferno não teme o teu problema, nem o meu. O inferno teme a nossa adoração em meio ao problema. É aí que o inimigo, tu confunde, né? Tu confunde ele, Leandro, porque tu adora no meio do problema, adora no meio da crise. E a gente poderia falar tanta coisa de adoração, o tempo já foi. Paulo e Silas, quem não lembra, eu gosto de Paulo e Silas. Uma adoração que sobreviveu à prisão. Perto da meia-noite. E aqui Paulo e Silas, Atos 16, injustiçados. E injustiça dói. Dói ou não dói, irmão? Gente, injustiça, feridos, acorrentados, humilhados. A Bíblia diz que eles, estavam ali, mas eles não estavam amargurados. Que interessante isso. O corpo estava em frangalhos, em feridas, virados só em sangue, mas não estavam amargurados. Tanto que Paulo diz, vamos cantar. Silas, vamos louvar. Vamos adorar a Deus.
Viu, irmãos? Assim as correntes estavam nos pés deles. Mas a corrente prende às vezes os teus pés, prende as tuas mãos. Às vezes, né, o zíper, o esparadrapo fecha até a nossa boca, mas não chega no coração. Não chega aqui. E eu estou pregando essa noite para alguém que veio aqui e tu está dizendo: pastor, eu estou acorrentado, eu estou ferido, eu estou machucado. Pastor, parece que tem um esparadrapo na minha boca, eu não consigo nem falar. Mas eu vou te dar uma palavra. Você pode adorar até sem falar. Porque a Bíblia não diz todos que falam adorem a Deus. A Bíblia diz tudo que tem fôlego. Tudo. Se respira, pode adorar. Pastor, eu não posso falar, mas levante a tua mão. Fale em espírito. Adore em pensamento. A adoração, irmãos, é algo fenomenal. Porque, irmãos, o diabo, ele toca sim nas circunstâncias da nossa vida. Toca nas circunstâncias da tua vida. Ele toca, mas ele não pode impedir um coração decidido a adorar a Deus. Você lembra de Jó? Satanás foi lá e falou com Deus, né? E estava lá se apresentando, batendo continência para Deus, e Deus que falou, não foi, olhe para mim, não foi o diabo, não foi Deus que falou para o diabo. Tu tem visto o meu servo Jó? O maior adorador da história humana do Antigo Testamento. Foi Deus que falou, irmão. Parece que eu vejo Deus, né? Não é se gabando, mas Deus dizendo assim, e aí, capiroto? Tinha um irmão lá em Porto Alegre que chamava o diabo de fedorento. Eu achava tão engraçado. Ele falava, fedorento. Você lembra, né? E aí, Satanás? Deus falou para ele, tu tem visto o meu servo Jó? Um adorador por excelência. E aquele papinho de diabo, né? Que às vezes sai pela boca de alguns. Você já ouviu o diabo falar pela boca de alguém? Não levante a mão. Também, né? Tu dá tudo para ele. O camarada é rico, mas o diabo não lembra. O diabo não lembrou que ele acordava de manhã cedo, que Jó vivia na presença de Deus. E havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, homem temente a Deus, que se desviava do mal. Sabia que Deus, tu vai te apavorar agora comigo, sabia que Deus dá testemunho de nós? Sabia que Deus se levanta do seu trono e Ele diz, pode tocar, pode tirar a empresa, pode tocar no dinheiro, pode levar um neto, mas não toca nele, porque ele é meu, ela é minha. Você crê nisso? Você crê que Deus dá testemunho de você? Você crê que existem provações na vida? Quem crê nessa palavra? Isso é para quem crê. Foi Deus que disse, tem visto o meu servo? Também tu dá tudo para ele, Deus disse. E os irmãos sabem o que aconteceu, né, com Jó. Mas a Bíblia diz que no começo Jó questiona, porque a gente é humano, irmão. Jó questiona, Jó xinga, Jó se culpa, Jó amaldiçoa até o dia do seu aniversário. Tudo que era, irmão Jaime, tudo que ele podia fazer com ele fez. Tudo que ele podia dizer para ele disse. Mas todavia, ele nunca blasfemou contra Deus. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele vai se levantar. Até a mulher de Jó chegou, acho que a mulher não aguentava mais. Ela viu seu marido, um homem rico, limpinho, quem sabe um nobre, né? Vivendo ali no lixo, naquela cinza, todo podre. Eu acho que a mulher não aguentava o psicológico dela. Ela disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele olhou para ela e disse assim, tu fala como uma tola. Nós aceitamos o bem de Deus com prazer. Deus nos deu tudo. E agora o mal tu não queres aceitar. E aí dá até para cantar aquele hino, que aquele hino é uma pregação, né? Tudo que a gente tinha era de Deus. Ele deu e Ele mesmo tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. É adorador. É adorador. Como é que está a tua vida, hein? Você tem adorado a Ele? Não, pastor, eu estou correndo atrás. Você está correndo atrás de coisas. Tem que correr, está certo. Você quer melhorar de vida. Você está fazendo alianças, está fazendo, conjecturas. Isso tudo é normal. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas estão lá, irmãos, injustiçados, costas cortadas. De repente vem aquele terremoto. E não foi um terremoto geográfico, não, foi um negócio espiritual mesmo. Aquilo não foi geográfico, não abalou a região que eles estavam, não, foi na cadeia lá. Deus vai entrar lá na tua casa, vai fazer um terremoto lá. Não te assuste com essa palavra, Deus vai fazer um terremoto na tua casa. Tu está aqui nesse lugar hoje, nessa cidade, aqui hoje, porque Deus já fez terremoto na tua vida. E Deus te trouxe para cá, Deus te colocou nessa cadeira que tu está sentado hoje para ouvir essa palavra. Aleluia, tem coisa boa de Deus para a tua vida. Não foi, irmão Jaime, geográfico, o terremoto foi local, foi lá. Ei, eu creio que Deus vai entrar na casa de alguém hoje aqui. Alguém precisa? Se alguém precisa, já vai recebendo aí, vai. Eu estou liberando essa palavra, irmãos. Mas como é que Deus vai fazer isso? Adore. Adore. Adore, louve, cante, abra o coração. Porque quando eles adoraram, e eu estou encerrando, a Bíblia diz que as cadeiras caíram, as portas abriram, o carcereiro foi salvo, uma família inteira alcançada por Deus. Porque, Vinícius, a tua adoração nunca afeta só tu, a Brenda e o Zezinho. A tua adoração afeta a gente, afeta os obreiros. Eu sei que às vezes tu é chato aqui quando está dirigindo o culto, às vezes a pessoa fica até irritada, porque tu diz, irmãos, abram a boca, irmãos, dão glória a Deus, irmão, por favor, nós estamos na casa de Deus, eu vejo a tua luta e eu gosto disso. Porque tu entendeu que adorar a Deus, aleluia, é algo tão lindo. Que a gente não vem na igreja para mostrar roupa, a gente não vem na igreja para desfilar, a gente não vem na igreja para estar, eu vou lá porque eu tenho que trabalhar. Não, irmão, então larga fora. Nós viemos aqui, sabe para quê? Para adorar a Ele. Para dizer, Senhor, eu te adoro, a semana foi difícil, meus filhos incomodaram, o marido não está bem, eu tenho luta no trabalho, mas eu vim aqui hoje abrir a minha boca e te adorar e dizer que eu sou tua, eu sou teu. Oh, se tem algum adorador aí, fica de pé. Se tem adorador, e eu sei que tem, você veio para adorá-lo. Urabarra, chorabracandaraia. Existem portas que só se abrem quando alguém decide adorar. Tem porta que só abre, irmão Jaime, quando a gente decide adorar. Aleluia. Aleluia. Irmão, adoração sem limite. Diga para você gravar, adoração sem limites. Não depende do cenário. Não. Josafá adorou diante da guerra, fez um coral. Paulo e Silas adoraram dentro da prisão. Josafá adorou antes da batalha. Paulo e Silas adoraram dentro da batalha. Isso quer dizer que a adoração não tem momento. Mas eles descobriram a mesma verdade. Deus continua sendo Deus. Olha aqui, em qualquer ambiente. Lá em São Paulo, no BP, onde nós estávamos, Beneficência Portuguesa, nós oramos lá antes. Nós oramos durante.
Nós adoramos depois. E Deus estava lá, André. Deus estava lá, Jaque. Deus estava lá, Carlos, Carol, Raul. Deus estava. Porque Deus não depende de cenários. Eu tinha 11 anos, eu tinha 13 anos, o meu pai me chamou e falou: ô Leandro, mano, e ele está me assistindo. Lá na Sanga Funda, lá não tem, eu já contei isso, lá não tem um obreiro aqui, meu filho, é eu e tu. Não tem ninguém nessa igreja, não tem obreiro. Então eu quero que tu leve Santa Ceia lá para as irmãs lá e tal, vai lá. Eu levei um dia, botei uns pãozinhos na minha bicicleta, minha Bíblia. Eu tinha uma bicicleta vermelha, que eu sempre conto. Infelizmente, queria que fosse azul, mas eu fui com aquela bicicleta lá e cheguei lá naquela casa, umas frestas largas, chão batido. E aí eu entrei, aí uma irmã, tinha uma lá, tinha um apelido, ela não enxergava mais, estava doente, diabetes. Mas elas sabiam, eu era um adolescente, eu era uma criança, irmão, mas filho do pastor, está aí. E eu dizia, nunca esqueci, dizer, canta o hino, irmã, canta o hino aí. E aquela irmã começava a cantar: deixou o esplendor de sua glória. Meu Deus, sabe assim, indo para vir a esse mundo aqui. Meu Deus, irmão, aquilo, sabe, aquilo saía pelas frestas, subia pelo telhado, aquela casinha. Eu vou dizer para vocês, eu já senti presença de Deus em lugar grande, pequeno, aqui, fora. Mas eu sempre me lembro daquela casinha. Porque a adoração a Deus, irmão, não depende de lugar, de cenário. Deus continua sendo Deus no vale, na montanha. Deus continua sendo Deus na abundância, na escassez, na decepção, na dor. Ele é Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero orar essa noite por alguém aqui. Quem conhece a Deus, irmão, adora acima de qualquer coisa. Tem alguém aqui essa noite que talvez chegou aqui dizendo: eu vou nesse culto hoje porque o meu coração está ferido, eu preciso de uma resposta. Olhe para mim, eu quero uma solução para a minha vida. O que eu tenho que fazer? É orar? Deus já te deu uma receita aqui: adoração. E eu quero orar por você. E essa oração, ela é única para esse momento, porque há uma palavra de Deus liberada aqui. Os céus estão abertos aqui. E se Deus falou contigo, saia do seu lugar e venha. Visitante, membro da igreja, crente, não crente, venha, eu quero orar por você. Você vai sair daqui adorando ao Senhor. Porque quem conhece a Deus pela circunstância, ele para de adorar quando a circunstância muda. Tem gente que... Mas, irmão, quem conhece a Deus pelo caráter, né? Continua adorando em qualquer estação. Venha. Lá maior, enquanto você vem. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Isso, venha chorando, venha sorrindo.